Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio 24. Aqui é o Marlon, eu não pensei em nenhuma introdução, é isso. E aqui é o Renan, e se vocês pedirem muito, a gente solta a versão de diretor desse episódio, tá? Vamos soltar a edição. Assim, a gente quer campanha do nível Snyder Cut, tá? Não, a gente não aceita menos. Do mesmo nível, é. Pois é, porque pediram muito pra acontecer. Campanha, tá? É. Não, mas tinha algo que precisava realmente de um Snyder Cut, era o último Justice League. Inclusive, já estamos deixando aqui qual é o tema do episódio, né? É. Hoje a gente vai falar de Director's Cut, mais especificamente sobre o Snyder Cut também, né? A gente vai falar o que é o Director's Cut, a gente vai explicar o que é o Snyder Cut, né? Pra você que às vezes não conhece, não sabe, não tá inteirado em tudo que aconteceu, porque é uma confusão louca. E pra você que não sabe quem é Snyder, eu não sei porque você tá ouvindo esse episódio. Mas a gente te explica, tá? A gente explica isso. A explicação de que o que é Snyder Cut tá mais tranquilozinho, assim, montei ela quase palpável pra todo mundo entender. Mas então, bora lá, vamos sem enrolação falar sobre Snyder Cut, Director's Cut em geral, né? Eu acho que a gente tem que falar uma coisa antes, na verdade, só pra avisar, né? Contar uma novidade. Eu já tava indo pra pauta sem contar essa novidade. Uma novidade muito grande, inclusive. Agora nós temos um site, de certa forma, né? A gente tá agregando o nosso podcast a um portal, que é o portal viciados.net. Um portal que eu gosto muito, eu conheço o pessoal que faz esse portal. E a gente pensou, vamos unir o nosso podcast com o site. E agora dentro do site você encontra o nosso player, lá com o nosso feed RSS. Toda semana, toda terça-feira, os nossos novos episódios vão ser postados lá também no site. Então, agora você pode dar aí um bookmark, né? Daquele famoso Ctrl D. Faz aí se você tá no desktop, já dá um Ctrl D na página viciados.net. É a nova família, digamos assim, que nós estamos fazendo parte a partir de agora da Viciados, do portal Viciados. Sim. Então, e que a gente vai postando também os episódios passados. Então, se você não viu algum, talvez, aproveita, segue lá, porque a gente vai postando e vai ser uma forma de relembrar eles também, né? A gente já postou o primeiro episódio, né? E a cada dia a gente vai postando mais um até a gente até a gente se encontrar de novo no episódio atual, né? Mas acho que agora a gente pode ir pra pauta, né? Agora sim. Agora, depois do aviso dado, vamos lá pra pauta falar sobre Director's Cut. Acho bom a gente começar falando o que é um Director's Cut, né? E quem é esse tal desse Snyder aí, né? Que diabo é Snyder? Porque assim, é meio bizarro. Se você traduzir Director's Cut, você fala corte ou edição do diretor. Mas o que diabos é isso? Não é a versão que foi pro cinema, né? A resposta é que não. A Director's Cut é a versão que foi montada e editada pelo diretor do filme. Isso. Né? Porque normalmente o filme, ele não é tipo assim, beleza, filmou, gravou, fez um corte ali, montou, acabou. Não é assim, né? Na maioria das vezes é assim, mas aí depois de um tempo vai lá e faz um novo corte do editor, né? Sim, mas durante o processo eles não fazem apenas um corte em si. Eles têm o que a gente fala de edição do diretor, que é geralmente a versão que o diretor faz com as imagens e tal. Depois vem o editor, que faz uma segunda edição baseada nessa edição original. E aí eles ainda fazem uma edição final, que é realmente a que chega no cinema. Então geralmente um filme, antes dele chegar para as pessoas, vai ter 2 ou 3 versões diferentes. Sim. Por trás das cenas, né? Nos bastidores. Então basicamente é isso que é o Director's Cut. É o corte do diretor, como a tradução diz. E assim, essa versão final que chega pro cinema, ela, às vezes não tem, tipo assim, não é a versão do diretor, porque eles têm que seguir demanda de estúdio, eles têm que seguir demanda de distribuidor, de empresa, né? Então, e às vezes o filme fica muito longo, né? E precisa tirar algumas coisas, eles decidem, essa cena aqui não é tão importante pro andamento da história, dá pra tirar ela. O problema é que às vezes ela é, né? E assim, as edições do diretor, elas tendem normalmente a ser maior, igual você falou, que o filme que ele chega. E essa edição do diretor, ela representa a versão aprovada pelo diretor e é mais próxima de como que ele envisionou aquele filme, né? Como ele tinha da visão do filme, né? E vocês vão ver que durante o episódio a gente às vezes não vai falar só do termo Director's Cut, que eles às vezes são usados outros termos, né? Como Extended Version, que é a versão estendida, ou Special Version, que é a versão especial, porque alguns diretores, eles não gostam muito desse termo, Director's Cut,
porque parece que eles não aprovaram a versão que chegou no cinema. É verdade, a impressão que dá é essa mesmo, que parece que, tipo, o diretor não gostou da versão que foi pro cinema, ele vai lá e lança de novo uma nova versão dele, né? Não é bem pessoas assim. Que realmente não gostam desse termo é o Peter Jackson, que é o responsável pelo Harry Potter e pelo Senhor dos Anéis. Steven Spielberg também não curte muito esse termo, justamente por causa dessa ideia. Então você vai ver que a gente às vezes não vai falar só Director's Cut mais pra frente quando a gente falar de outras versões, mas você vai ver Extended Version, Special Edition. Sim. Tudo isso é praticamente a mesma coisa. Então uma breve introdução do assunto foi basicamente isso, né? Vamos falar agora especificamente do Snyder Cut, né? Snyder Cut nada mais do que a versão do filme da Liga da Justiça, que foi lançado em 2017, segundo a visão do Zack Snyder, que é o diretor original da franquia, do filme, né? Na verdade, a gente pode chamar até de franquia, porque começou lá no primeiro filme do Homem de Aço, que é o filme do Superman. 2013, né? De 2013. Ele depois dirigiu Batman vs Superman em 2016. Acho que foi 15, não? 16. E em 2017 ele ia dirigir Liga da Justiça. Sim, ele dirigiu, vamos contar assim, né? Mas dirigiu com uma aspas. Você vai entender quando a gente for explicar. Também dirigiu, só pra complementar também, Mulher Maravilha, 2017 também, né? Não, e o Mulher Maravilha é outro. Ele não chegou... Ele ia ser envolvido nesses dois últimos filmes, mas ele não chegou a dirigir em si. Quem dirigiu a Mulher Maravilha foi a Patty Jenkins. E quem dirigiu o Aquaman, eu tenho quase certeza que foi o... Mano, fugiu o nome. James... É o cara que faz Invocação do Mal? James Wan? James Wan. Ele que dirigiu o Aquaman. É que eu entrei aqui na página do Zack Snyder no Google e ele me trollou, porque eu coloquei filmes, ele colocou uma lista que eu achei que era tudo dele, mas não também tá na lista aqui alguns filmes que ele só ia participar ou ajudou como produtor, enfim. Sim. E essa versão, e a gente fala que a versão, o Snyder Cut é a versão como ele imaginou o filme originalmente, né? E assim, o Zack Snyder, vamos mencionar, ele não é estranho em fazer versão estendida, ou versão do diretor, né? O Batman vs Superman tem uma versão estendida, que é a versão Ultimate do filme, que tem 30 minutos a mais. E assim, ele fez isso com os outros filmes dele também. Watchmen, Sucker Punch, Madrugada dos Mortos, todos esses você vai achar a versão estendida pra assistir. E acho que a versão estendida às vezes é legal pra quem é muito fã daquele filme, gosta muito e quer ver mais dele, né? Tipo, imagina, se você é um fã do Batman vs Superman, você vai ver a versão estendida, você vai ter 30 minutos a mais de filme de cenas que você não tinha visto, né? Então é bastante coisa. O filme tem o quê? 2 horas, eu acho? Ou mais? Eu acho que a versão estendida é 3h20 e poucos. Nossa, é muito tempo. Então, tipo, ele aumenta bastante, assim, o tempo de duração do filme. Aí, é claro, você precisa ter essas cenas, né? Tem que ter muita cena guardada lá ainda, que tinha sido removida do filme. Acho que é isso, deixa eu ver. Acho que o filme original tem 1 hora tem 151 minutos, que dá 2 horas e 31 minutos. E a versão final tem 3 horas e 1 minuto. Então aumenta aí mais de 30 minutos. E assim, tem muita história por trás do Snyder Cut em si, né? Que é uma coisa muito polêmica. O Snyder... ele chegou a fazer todas as filmagens, e ele chegou a fazer a pós-produção do filme original, da versão original, né, que seria mais próximo da versão dele, e ele chegou a entregar 2 versões pro estúdio. Uma versão bruta, que era 4 horas de filmagem, e a sua edição inicial, que tinha 2 horas e 20. E inclusive, a Warner queria 2 horas, mais ou menos, de filme. Não queria os 2h20, mas tava pelo menos aí. 2 horas, né? Só que ele teve que abandonar durante a pós-produção porque a filha dele morreu. Cometeu suicídio, né? Ela chegou a cometer suicídio em março de 2017. Então, ele preferiu se afastar do projeto pra
não ter que ficar com duas coisas na cabeça, né? Lidar com a perda da filha e ainda terminar de produzir um filme que era gigante, com uma mega expectativa e que provavelmente tava botando muito peso em cima dele, né? Não, totalmente compreensível, né? Tipo, não tem... Acontece um negócio desse, ele não... Entre dar uma pausa e cuidar dos problemas pessoais dele, é óbvio que ele iria... Ou continuar com o filme, é óbvio que ele iria dar uma pausa e fez certo fazendo isso. E assim, os problemas, na verdade, entre o estúdio com o Zack Snyder já vinham um pouco de antes, né? O estúdio já tava com ele, de olho nele desde o Batman vs Superman. E ainda piorou porque o Batman vs Superman não foi sucesso de crítica e também não chegou na bilheteria esperada, né? Então, para tentar, aproveitando que o Snyder saiu, para tentar melhorar a situação, eles contrataram o Joss Whedon, que muita gente vai conhecer como o diretor dos dois primeiros Vingadores, ou então o criador de Buffy, a Caça-Vampiros. E eles contrataram ele para terminar o filme e com isso também adicionar aquelas pitadas de humor e estilo que fez sucesso lá na Marvel, né? E também eles queriam dar uma mudada um pouco da imagem realista, do mundo realista que o Zack Snyder quis criar. E mesmo assim o filme ainda assim ficou bem, né? Ainda ficou bastante realista e dramático e pesado, mesmo com essa adição do Whedon. E o Joss Whedon, ele adicionou mais ou menos 80 páginas no roteiro. Aí ele deu mais espaço para Mulher Maravilha, para Lois Lane, para Martha Kent. E ele reduziu o papel do Flash e do Cyborg no filme. Ele chegou até remover a Iris West, que é a namorada do Flash, que ela chegaria a aparecer em Liga da Justiça. Inclusive, eu acho que tem cena deletada dela. E além disso, eles tiveram que refilmar novas cenas pro Superman também, né? E a gente chega no famoso caso que a gente comentou lá no episódio do qual CGI. Episódio foi? Sobre CGI, né? Foi o episódio de CGI. A gente vai deixar o link aí também, caso você queira dar uma relembrada, né? E o Henry Cavill, ele tava numa situação meio pesada, porque ele tava filmando Missão Impossível, Operação Fallout. Um tempo antes, né? Aliás, ele começou depois de já ter gravado, né? Ele terminou de gravar Liga da Justiça, foi gravar esse, e aí durante as gravações do Missão Impossível, ele foi chamado pra gravar cenas novas pro filme. O problema é que o contrato dele, lá do Missão Impossível, falava que ele não podia tirar o bigode. Né? E aí ficou ele tendo que gravar com bigodinho, sendo que as gravações anteriores, obviamente, ele não tinha, porque o Superman não tem bigode. Inclusive, não tem ninguém com o rosto mais liso que o Superman. Não existe, não tem barba nem bigode nenhum. Ele é um alienígena, né? Fazer o quê? E aí, a barba, o bigode dele foi porcamente removido na edição. Com CGI, muito mal feito. Assim, dá pra passar despercebido até por algumas pessoas? Dá, mas se você olhar bem de perto, você percebe que tem uma coisa de estranho na boca dele, ali no lábio em cima, no buço, tá meio estranho. É por isso, porque tiveram que tirar o bigode do cara no CGI mesmo. E o engraçado é que isso custou 25 milhões. 25 milhões pra remover um bigode. Porcamente ainda, né? Vamos dizer. Muito mal gasto esses 25 milhões. Nunca gastaram tanto em um bigode na história. Então, mesmo com essas mudanças, o filme acabou não sendo bem recebido pela crítica, não sendo bem recebido pelo público. Super mal recebido, eu diria. Não teve ninguém que curtiu, nossa, que filmão do caramba. Ninguém, cara. Todo mundo achou meio, né? Podia ser melhor. E realmente podia ter sido melhor. Tanto que se você for ver, hoje em dia eles não... Os filmes novos da DC, todos eles podem até fazer referência, igual Shazam tem referência a Batman vs Superman, mas ele não é conectado igual os outros filmes são. Não, cara, tem erro de continuidade no filme, no Batman vs Superman, sabe? Tem erros, assim, de furo mesmo, de roteiro, coisa que não faz sentido. Não vou dar spoiler do que é, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Gaveta, inclusive já vou mencionar aqui o Gaveta, onde ele fala especificamente sobre esses furos no próprio Batman vs Superman. E sério, é coisa ridícula, assim, coisa que você podia consertar com uma cena que faltava, que dá pra ver nitidamente que foi cortada do filme, e que tiraram, e tipo, dane-se, sabe? E assim, além de não ser bem recebido, muitos fãs foram e começaram a clamar pela hashtag Release the Snyder Cut, que é o corte do Snyder. Isso acabou virando piada, né? Porque isso começou tipo pouco depois do lançamento do filme, lá em 2017. Sim. E até recentemente a gente tinha ouvido, né? Virou meme mesmo. Inclusive, vários atores do filme se juntaram, né?
a Gal Gadot, que a Mulher Maravilha fez, Jason Momoa fez coisa. Inclusive, na segunda-feira, eu acho, ele chegou a postar alguma coisa, tipo, falando, já que a gente tá de quarentena, faz favor, libera essa droga desse Snyder Aproveita que você tá em casa, Snyder, aproveita que você tá em casa e faz uns cortes aí, coloca aquelas cenas lá que estão faltando no filme. E assim, e mais recentemente o movimento cresceu ainda muito. A galera chegou a pagar cartaz e até outdoor na Times Square durante a Comic Con. Tipo, investiu pesado, com dinheiro próprio pra campanha, né? Pra campanha. Inclusive, eles fizeram uma ação que eu até nem coloquei aqui na pauta, mas eu achei muito interessante, que foi, eles fizeram uma campanha de arrecadação de dinheiro pra instituições contra o suicídio. Ah, é? Olha que legal. Então, eles juntaram grana pra combater, né? Que foi o que fez o Snyder sair do filme em si. É por causa da filha dele. Bacana a atitude. Então, eles juntaram muito dinheiro pra isso. E aí, tudo se resultou nessa semana, né? Essa semana, acho que foi na quarta, o Snyder fez uma sessão ele fez um watch party pra assistir o primeiro filme dessa franquia, né? Que é o Homem de Aço. É, o de Aço 2013. Que é de 2013. E aí, durante a parte de Q&A, né, de perguntas e respostas, ele até convidou o Henry Cavill pra participar. E ele oficialmente revelou que o Snyder Cut ele vai ser lançado e chega ano que vem ao HBO Max. Vai chegar no HBO Max. Mais um gancho aqui, né? A gente adora fazer gancho aqui para episódios anteriores, mas a gente fala sobre muita coisa aqui. A gente já fez um episódio sobre streaming, tá? Então, o maior episódio que a gente já fez, inclusive, né? 1h40, 1h50 quase. Pelo que a gente viu semana passada, acho que é o maior episódio que a gente já fez. Vai lá também, tá bem legal. A gente fala sobre esses serviços de streaming, a gente fala sobre o HBO Max. HBO Max que não foi lançado ainda, né? Lança essa semana agora lá nos Estados Unidos. Essa semana? Lançou, né? Finalmente tá chegando acho que ontem ou anteontem eles fizeram a contagem de 5 dias. Então tá terça ou quarta por aí. Provavelmente no dia que tá lançando esse episódio já tem saído. Acho que no dia que tá saindo, na terça-feira, deve estar lançando o HBO Max. Deixa eu conferir nos Estados aqui. Unidos, né? Não aqui. Aqui vai demorar mais um tempo. Nem Disney Plus tá aqui ainda. Eles falaram que o próximo mercado deles, que eles querem lançar, no Brasil não, na América Latina. Mas muito provavelmente só ano que vem. Melhor até antes da Europa, será? Pelo que eles falaram, sim. Mas vai ser ano que vem. E não aumentem suas expectativas pro Brasil, porque eles já comentaram que o Brasil tem umas burocracias que talvez impeçam. A gente comenta isso lá no episódio também, né? Tem umas questões legislativas aqui que não permitem muito, mas eles estão querendo entrar aqui igual. Mas pra ouvir mais do HBO Max, vai lá ouvir o episódio, que tá muito bom. Mas então, Renan, o que foi revelado da produção até agora? Então, a gente não sabe muito, ele não chegou a comentar muita coisa. Ele mostrou um pôster, né, que é praticamente o pôster do filme escrito Snyder Cut, somente no HBO Max em 2021, só isso, tem no pôster. E tem várias coisas que ainda não se sabe exato. Uma delas é como é que esse filme vai sair lá no HBO Max. A galera tá na dúvida de que se vai sair como um filme de 4 horas, né? Que era aquela versão bruta dele lá. Ou se vai sair como uma minissérie de 6 episódios. De forma episódica, né? Eu não sei se daria muito certo fazer isso. Que aí daria mais ou menos uns 6 episódios de 40 minutos cada. Mas aí pra fazer um negócio episódico, porque assim, uma série é feita pra ser... Eles já pensam nela desde o início pra ser episódico. Então no fim do episódio vai acontecer alguma coisa e tal, pra te fazer o cliffhanger. Eu não consigo entender como vão fazer isso num filme. Tipo, acontece alguma coisa exatamente nos 40 minutos do filme que justifique um fim de episódio ali. Tipo, você vai simplesmente quebrar no meio e tipo, continua no próximo. Na próxima semana. Eu entendo a ideia de lançar com uma minissérie e com episódios pra facilitar assistir, né? Mas se for de uma vez só também, né? Release de uma vez só. Sim. Se for episódio toda semana, como só algumas séries, eu não vejo muita graça nisso. Eu vi até, acho que foi alguém da equipe do Omelete, eu não lembro quem foi, que eu vi comentando e falando assim, é engraçado como pra gente assistir um filme de 4 horas é mais difícil do que assistir uma série de 6 episódios de 40 minutos. No final, parece que é mais, a mesma quantidade de tempo que você vai gastar. Sim. Mas... Só que você gasta uma aos poucos e outra você tem que
sentar na frente de um computador, na frente da sua TV, o que for, por 4 horas para assistir do início ao fim o negócio. Claro, você tem a opção de ir pausando também. Tipo eu que assisti Irishman em 2 sentadas, porque não deu pra ver de uma vez só, tipo, não teve como. É um caso que eu ia comentar, né? Fazer uma coisa de 4 horas No caso do Irishman ainda tem o quê? 3 horas e pouco, não chega a dar 4, eu acho, né? E ainda assim eu tive que assistir em 2 partes, porque eu não aguentava mais assistir. Depois de 2 horas eu tava cansado, eu falei, depois eu vejo o resto. Aí eu vi a outra 1h30 depois. Outra coisa que foi revelada é que a HBO Max vai dar de 20 a 30 milhões pra ele fazer a pós-produção, efeitos visuais, trilhas sonoras e o que a gente chama de ADR, né? Que é Automatic Dialogue Reposition, que é a reposição automática de diálogo. Que é pra ele gravar com os atores falas novas e substituir numa cena, ou então fazer aquelas narração voice-over. Mas esse dinheiro não é pra fazer refilmagem. Não vai ter então nenhuma refilmagem, né? É só o que já foi filmado mesmo. Mas assim, o cara tem 4 horas de conteúdo, mano. Então... ele consegue dar seus jeitos de reorganizar as cenas de outro jeito. Talvez ele faça até isso, né? Eu não acho que... Não é, quando a gente fala de Director's Cut, você pensa em adicionar novas cenas. Mas às vezes é até reorganizar certos ritmos do filme que estão quebrados mesmo, como o próprio Gaveta já disse. Eu recomendando de novo, tá aí na descrição. Tem coisas no filme assim de questão de sequência que não faz muito sentido, que podia ser em outra ordem. Ou às vezes até literalmente usar aquelas cenas que eles descartaram e recolocá-las no filme, né? Mas eu acho bem incrível que, tipo, pra fazer isso, você acha que só o cara sentar na frente do Mac dele, lá no Mac Pro dele de 40 mil reais e fazer uns cortes? Não é, ele vai... Tipo, né, tem um monte de uma trabalheira por trás, 20 a 30 milhões aí pra ele fazer esse ele vai ter Snyder que Cut. Consertar a boca do Superman, talvez se ele usar aquelas cenas. Talvez, olha aí. Esse dinheiro aí já dá pra consertar, né? Gastou 25 milhões lá no primeiro, já é a mesma quantia aí pra você consertar o bigode de novo. Acho que ele vai fazer isso, ele vai gastar tudo no bigode mais uma vez. E os 5 milhões que sobrar talvez é pra música. Coloca no bolso dele, tudo faz. Outra coisa que sabe é porque assim... Uma das coisas que eles falaram de fazer é repor diálogo e fazer gravação voice-over. Mas não se sabe se Ben Affleck vai voltar, né? Pra fazer alguma gravação de voz pro Batman, já que 2017 ou 2018 ele deixou o personagem, né? Ele mas acho que pode voltar mais. Sim. Mesmo que ele não vá fazer novos filmes, né? Fazer uma regravação de áudio pro filme antigo não é um retorno dele com aquele personagem. Mas tem muita gente na dúvida justamente por causa disso, né? Ele já meio que entregou o manto e falou, acabou. Então não se sabe. Chegou a capa do Batman. E assim, o que foi revelado da história até agora, na verdade, não é nada muito recente. É tudo coisa que ele veio comentando ao longo dos anos e... Tipo, ele deu vários detalhes. Então, tipo assim, eu não vou entrar em muita coisa caso ele use e você queira manter surpresa. Mas algumas coisas grandes eu vou ter que comentar. Então... mas não é nada assim pesado. Por exemplo, o vilão do filme que chegou ao cinema é o Lobo de Steppe, da Steppe. Então, vamos consertar, porque não é de Steppe, é da Steppe. Da Steppe. E na verdade, o vilão que ele planejou pro filme era o Darkseid. E o Lobo da Steppe seria só um lacaio do Darkseid. Tanto que a gente tem que lembrar que originalmente o Liga da Justiça iam ser 2 filmes, né? Ia fazer meio que Vingadores fez com o final. Só que Vingadores continuou com 2 partes e mudou o nome pra cada uma, mas ia ser tipo Liga da Justiça 1 e Liga da Justiça 2, tipo isso. E um ia continuar do outro. Além disso, ele revelou que ia ter um pouco mais de cena entre o Barry e a Iris, né? Barry, pra quem não sabe, é o Flash. E a Iris, que a gente falou, foi cortada do filme. E, inclusive, ele, não sei se ia ser só as cenas que eles já revelaram como deletada, ou se iam ter outras. E até a aparição do Caçador de Marte, ou... Martian Manhunter. Martian Manhunter. E outros vários detalhes que a gente não vai comentar, que senão a gente vai ficar por muito tempo, porque ele falou muita coisa, que podem não acabar na versão, né? Então, tipo, tem vários detalhes da história que se você ver só pelo que eu já comentei aqui, já faria o filme bastante diferente, né? Já vai dar uma bela mudada, tipo, vai ser realmente outro filme quase. Não vai ser outro filme, mas vai mudar muita coisa, né? Tipo assim,
cara, o vilão do filme vai mudar. Então, tipo assim, dá pra ver que eles têm muita cena. Muita cena mesmo desse filme guardada. Pra conseguir fazer esse tipo de alteração, mudar um vilão do filme. E se imagina que vai continuar usando essa questão do vilão, porque o ator que deu voz pro Darkseid compartilhou uma foto do personagem, exatamente no dia que foi confirmado o Snyder Cut. Então, é imaginado que o Darkseid sim vai estar na edição do Snyder. E aí, no caso, não vão tirar o Lobo, né? Acho que eles vão fazer, como você disse, ele vai ser o lacaio, como era o plano original. Sim. A reação do público foi, assim, mista. Não mista, tipo assim, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A reação da notícia de que vai ter o Snyder Cut, né? O filme a gente já falou, foi também mista. A reação dessa notícia ela foi mista, mas não no sentido de, tipo, teve gente que gostou, teve gente que odiou. Mas teve gente que gostou e teve aquela galera que ficou cautelosa, né? Teve gente perguntando por que será que é necessário. Tipo, as que gostaram, elas ficaram muito... Que era geralmente a galera que tava na campanha e tal, elas ficaram muito felizes. Tem um amigo no Twitter que eu vi ele comemorando também. E teve até um fã que ele pagou um avião pra voar por cima dos estúdios da Warner. Com uma faixa e dizia, tipo, thanks... deixa eu abrir aqui o Twitter. Eu vou até thanks colocar HBO aqui. Max. Warner Bros. E Warner Bros. Hashtag release the Snyder's Cut. Assim, só pra comentar, essa imagem é meio bizarra, porque você não vê a faixa, você não vê o avião, parece até alguma coisa de Alien, do jeito que verdade, tá eu tô aqui. tentando achar onde tá o avião aqui, não tô entendendo essa imagem. A gente vai deixar nos comentários aí pra você poder ver. Eu não sei se era um avião, talvez seja um drone, porque realmente não dá pra ver o avião na foto, em nenhuma das 4 fotos. Enfim, o tweet vai estar aqui embaixo. Eu sei que chegue nas suas próprias conclusões. Na terceira foto tem um negócio branco do lado direito ali, eu não sei se era aquilo ali, mas... Eu não sei exatamente, essa foto é confusa. Apagaram o avião da imagem, porque o fundo é azul, não sei. Enfim, é uma coisa meio alienígena mesmo. E teve os outros fãs que eles ficaram mais cautelosos, né? Especialmente porque, ao longo desses 3 anos, quase, o Zack Snyder foi criando muita expectativa de como o filme dele seria, né? Como a gente falou, ele revelou muita coisa já do que ele queria ter feito. Então, tem muita gente que tá meio cauteloso, receoso de se ele vai conseguir cumprir o que ele prometeu, né? De melhorar o filme mesmo. Eu tenho minhas dúvidas um pouco também, sim. Eu até cheguei a twittar no dia, falando, tipo, que eu estava na dúvida de que eu não sabia muito bem o que pensar, né? Eu acho que dá, cara, porque o problema desse filme, muita coisa problemática dele era por causa da edição mesmo, então... Mais uma vez, repetindo pela terceira vez aqui, muito do que eu vi sobre por que esse filme tinha uma edição tão ruim foi graças ao Gaveta, que é um gênio da edição, pra quem não conhece ele, né? Lá no vídeo dele, e tipo, você vê nitidamente, assim, pelo que ele mostra no filme, que muito problema do filme era a edição. Então acho que fazer uma nova edição consiga, talvez, salvar esse filme. Acho que talvez se torne a versão definitiva pra assistir ele. Mas assim, eu também as ressalvo justamente porque eu acho que seria muito mais fácil, muito mais tranquilo de consertar o filme se ele pudesse fazer refilmagem, né? Então, assim... sim. Ele vai ter que trabalhar com o que ele já gravou, né? Ele tá bem mais limitado. Ele não tem essa possibilidade de, essa cena aqui não ficou muito boa. Vou lá no campo e gravo de novo. Até porque já se passaram muito tempo até pra fazer uma refilmagem, né? Então... Inclusive, com relação... 4 anos. Inclusive, falando a questão da Iris, por exemplo... foi anunciado esses dias que pro filme do Flash Solo, a atriz vai ser reescalada. Então, ou ele teria que... Mas é o mesmo universo, né? É o mesmo universo. Então vai ficar esse buraco mesmo. Vamos colocar outra pessoa no lugar, é isso aí. Porque aí se fosse fazer refilmagens das partes dela, ou ia ter que trazer essa outra atriz nova pra filmar essas cenas todas de novo com o... Caramba, fugiu o nome do Ezra Miller, que faz o Flash. Ou teria que deixar as cenas com a Iris antiga e trazer uma nova pro filme do Flash e explicar de algum jeito que é outra atriz. Explicar, não tem como explicar. Né? Ela caiu num tanque radioativo, é isso? Sei lá, velho. Vai ser igual, tipo, Two and a Half Men, que eu acho ridículo quando isso acontece, quando tem que mudar de ator no meio, assim. Ou a Patrulha das Crianças, que muda a atriz lá também do nada. Tipo, cara, como assim? Se do nada você tá no episódio é uma pessoa, no outro é outra pessoa. Tipo, é bizarro quando isso acontece. Mas enfim, dá pra ignorar também. Mas assim, eu acho que ele tá bem limitado. Então ele vai, assim, se ele conseguir, representa quão bom editor e mágico diretor ele é, sabe? E se ele não conseguir, eu acho que assim, são 2 fatores. O hype que ele criou e o material limitado, né?
Até porque a gente tá no meio de uma pandemia, não tem como regravar também, nem se quisesse agora, então... Nem se... Eu não sei se em circunstâncias normais eles iriam permitir regravar alguma coisa, porque como eu disse, já passou 3 anos. Tipo, as pessoas mudam em 3 anos, os atores, sei lá, engordou, emagreceu, mudou o cabelo, tá diferente, né? Se isso aconteceu na época, com um negócio em tão pouco tempo, num espaço-tempo tão pequeno, apareceu um bigode que se tinha que remover no filme, imagina depois de 3 anos. As pessoas não são iguais, fica estranho. Tudo bem, o Batman usa uma máscara, né? Tampa boa parte do rosto dele. Daria pra dar uma disfarçada, mas o Superman não, por exemplo. Então, sei lá, vendo assim pelo lado de se seria possível regravar, eu acho que não seria possível também. Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que esperar pra ver realmente quando sair e esperar os próximos capítulos, né? As próximas revelações. Então, esse episódio ele é basicamente focado no Snyder Cut, mas a gente também tem vários outros Director's Cut aqui pra dar uma complementada no episódio, dá pra falar de mais Director's Cut também, né? Então bora lá. Vamos começar saindo um pouco do Zack Snyder, né? A gente já até mencionou. A gente mencionou o Snyder Cut, mas a gente já até mencionou também que ele fez versão de diretor pro Batman vs Superman, Watchmen, Sucker Punch, Madrugada dos Mortos. Mas saindo um pouco dele, vamos falar de um dos casos mais marcantes de Director's Cut, que é do Blade Runner. Isso. A minha pergunta é: qual versão de Blade Runner você viu? Você diz do 2049? Não, do original. Do original eu acho que eu vi a do diretor mesmo. Era a versão maior, então eu imagino que era do diretor. Você vai reparar que talvez você tenha visto não a versão do diretor, porque é uma confusão bizarra. Mas vamos lá. Esse último filme, que é o Blade Runner, ele merece um destaque porque foram várias circunstâncias bizarras, né? A versão original, que era para ser do filme, ele tinha de 1h53 de duração. Ela não foi bem com o público teste. Vamos dar uma leve explicada nisso rapidão. Público teste, o que eles fazem? Eles geralmente pegam um filme, chama a galera do estúdio, tipo, galera de secretárias, coisas assim, que trabalham pro estúdio, chama talvez marido e tal, faz uma sessão privada para essas pessoas, com contrato, é claro, porque eles não podem revelar spoiler, e testam a reação desse público. Dependendo da reação. É literalmente como a gente faz na indústria de jogos com os beta testers, né? Sim. Só que ali é um pouco mais arriscado, porque você sabe que meio que, né, o filme já tá num processo meio que quase pronto ali. Você vai poder mudar pouca coisa depois, diferente de um jogo que você pode mudar literalmente tudo. E a recepção do filme original, ela não foi boa com o público que eles fizeram de teste. Aí o estúdio pediu pro Ridley Scott, que é o diretor do Blade Runner, pra ele adicionar um final feliz no filme. Tipo, o problema era esse, né? Adicionou um final feliz aí. E aí, com isso, o filme passou de 1h53, que era o corte original, pra 1h57. E ele usou... E aí ele tava assim, como é que eu vou fazer isso? O que ele fez? Ele ligou pra um outro diretorzinho assim, pequeno, sabe? Ninguém conhece, chamado Stanley Kubrick. E falou com ele assim, e pediu pra ele as imagens, que se você lembra do Iluminado, no começo tem vários takes de avião sobre uma paisagem. E ele pediu pro Stanley Kubrick se ele podia mandar essas imagens. E Stanley mandou, e aí ele usou as imagens que o Stanley Kubrick tinha gravado, junto com uma narração do Harrison Ford, e montou um filme novo com um novo final. E um final feliz nesse caso. Final feliz. Que a gente não vai revelar o que é dito, mas não foi a versão que eu vi, não. Agora que você tá comentando, não foi essa versão que eu assisti, não. Inclusive... a versão que chegou nos Estados Unidos e chegou internacional tem diferenças. Tem umas diferenças pequenas, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Ainda tem isso, além da versão... Ainda tem versões diferentes para países diferentes. E ainda, tirando essa versão, ao longo dos anos surgiram outras versões, como teve a Director's Cut em 92, que tem 1h56, e a Final Cut, que é de 2007, que tem 1h57. Sendo que a Final Cut é a única versão que o Ridley Scott teve total controle artístico. Que é bizarro, porque você pensar que é de 92, chama Director's Cut. Nessa Final Cut, você sabe dizer como é o final? Se é o final... É bem parecido com o do Directors. Os finais das mais recentes não mudam tanto quanto mudavam no original.
Putz, é até saber qual versão que eu vi agora. Porque, tipo, eu tô realmente curioso pra saber qual versão eu vi. Eu não tava sabendo toda essa história que tinha do filme. Eu sabia que tinha lá 2 versões dele, mas não sabia que era todo esse rolê de versão que teve. Não, agora eu tô realmente, tipo, qual versão que eu vi? Eu quero ver a outra versão. Como é que é a versão feliz do filme, tipo assim. E detalhe, a Director's Cut, que chama versão do diretor, na verdade não foi ele que editou. Ele supervisionou uma outra pessoa para editar. Nossa. Quer dizer, nem é uma versão do diretor, uma versão do assistente do diretor. A versão, que o diretor supervisionou. A versão Final Cut é realmente a versão do Ridley Scott. Essa que é tipo assim, você quer ver como o Ridley Scott pensou o filme, é pra assistir a Final Cut. No total, existem 8 versões diferentes desse filme. Nossa, cara, eu não tava sabendo que tinha tudo isso de versão diferente. Mas, aqui eu vou tacar uma curiosidade que nem tá na pauta. Não é o filme com mais versões. O filme com mais versões é uma adaptação da obra Calígula. Filme antigaço, esse, né? Que tem desde uma versão pra TV pra maiores de 14 anos, até uma versão que é praticamente um filme pornô. Caraca. Esse filme é de 79, tem 2 horas e 36. Eu acho que, não sei qual versão agora que eu tô falando, né? Tem 2 horas e 36. Pode ser que não seja a versão final, talvez seja do diretor, corte, não sei. Mas sério, tipo, o filme virou um pornô numa das versões. Aqui, ó, tá escrito que são 10 versões oficialmente liberadas. E aí, igual a versão de TV que é pra maiores de 14 tem menos de 90 minutos. E a versão sem censura totalmente pornográfica tem mais de 3 horas e meia. Caraca. Então, tipo... Mas é um filme menor, assim, vamos dizer. Eu tava pensando voltando a falar do Blade Runner, que, tipo, 2007 era uma das versões ali, né? A Final Cut foi em 2007, né? Sendo que o filme é de... deixa eu ver... de 82. 82, né? Então, a Final Cut, ela foi liberada pra comemorar o aniversário de 25 anos do filme. 25, sim. Aí e tem uma frase que é muito marcante sobre isso, que é tipo, edição de qualquer peça audiovisual ou de CGI, que você faz efeitos visuais, SFX, tudo, ela nunca está pronta, ela simplesmente é lançada, entendeu? Tipo, eu ouvi essa frase no Corridor Crew, eu acho que marcou muito isso, porque, tipo, é verdade, nada está pronto, ela simplesmente é lançada. Você sempre pode aperfeiçoar mais um efeito CGI que você fez, acontece que você tem metas e limites de tempo que você precisa cumprir para entregar, então, no fim das contas, um filme, ele nunca está pronto, ele simplesmente é lançado. Ele, tipo, tá bom, agora, lança. E aí, depois de 25 anos, você ainda pode estar voltando na edição dele, refazendo algumas coisas. Então, essa frase é muito... É pra se pensar. Um filme, um filme, ou série que for, nunca está pronto, ele simplesmente é lançado. Mas também tem Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis foi um clássico de edições estendidas, né? E a gente chama de versão estendida porque, igual a gente falou, nem todo mundo curte esse termo, versão estendida, né? Parece que é uma versão que para corrigir o erro do primeiro, né? Não é sempre o caso. E nesse caso, são versões a mais. No caso do Senhor dos Anéis, bota a mais nisso, né? Porque, tipo assim, o Senhor dos Anéis, igual esse aqui, a Sociedade do Anel, tem 2 horas e 58, sendo que a versão estendida tem 3 horas e 28, quer dizer, se aumenta aí meia hora de filme, praticamente. Que é basicamente o que vai aumentar no Snyder agora, né? Mas esse aí não é o pior dos casos, a gente tem uma lista. Não, tem piores aqui, a gente vai falar um por um. O Sociedade do Anel teve esse aumento de 30 minutos aí, mas as Duas Torres, que é o segundo filme do Senhor dos Anéis, ela passou de 2 horas e 59, praticamente 3 horas de filme, pra 3 horas e 46 minutos na versão estendida. Quer dizer, 47 minutos de versão estendida. A gente fala também, né, tem que contar os créditos, mas isso aqui já tá contando os créditos nas duas versões. Né? Então, porque acho que quando você faz a versão estendida, você tem que modificar o que nos créditos? Talvez colocar o nome de uma ou outra pessoa que ajudou a fazer a versão estendida, talvez. Então, não é porque os créditos não aumentam muito, eu acho que da versão original pra uma estendida. Ela tem praticamente o mesmo tempo em qualquer versão do filme, então é 47 minutos de material pra você ver a mais, no caso das Duas Torres, né? O Retorno do Rei também, eu acho que o Retorno do Rei ganha, né? Tipo, o filme original, ele já tinha 3 horas e 21. A versão estendida passa pra 4 horas e 12. Pois é. Quanto que aumenta aí? O quê? Uns 50 minutos? Vai jogando aí por cima? Eu sou de humanas, não sei fazer cálculo. Dá isso, 50 minutos.
51 minutos. Tá quase uma hora nova de filme, né? O Senhor dos Anéis é um exemplo clássico, assim, de um filme que fica melhor na versão de Director's Cut. Tipo assim, ela realmente fica melhor. Tipo assim, se você ainda não viu O Senhor dos Anéis, veja a versão corte do diretor, porque ela é, tipo, a versão definitiva pra você ver da história. Tipo assim, tem contextos inteiros que são alterados, assim, na versão estendida. Na verdade, a minha sugestão é fazer o oposto. É assistir as originais primeiro. Ah, tá, E depois você assiste a Director's Cut, que acho que dá uma refrescada, sabe? Você diz pra quem já é fã ver a versão estendida depois, né? Eu acho que você já pode partir direto. Ou então até quem for começar a ver que nunca viu, tipo, vê o original primeiro, só pra você ver quão diferente ele conseguiu fazer os filmes, sabe? Com a versão estendida. Como ele consegue alterar. Fica realmente diferente. Fica bem alterado. Então, assim, a minha sugestão é isso. Vê os originais primeiro. Depois você vai atrás das versões estendidas. Especialmente porque assistir as versões estendidas é algo massivo. Então, assim, se você, às vezes... é um pouquinho a mais. É 30 minutinhos a mais. No primeiro, né? Mas nos seguintes... Sim, já no último ali já, assim... O Retorno do Rei é 50 minutos. Então, tipo, a minha ideia de assistir os primeiros originais é pra você ver, ter uma base de comparação na hora de assistir a versão estendida e de você acostumar com a franquia também, né? Com o estilo do Peter Jackson, para depois você partir pros maiores. Né? E aí tem o caso oposto, que é o Hobbit, né? O Hobbit, assim, os filmes não são tão bons assim, né? Com certeza não. Isso aqui eu acho que eu disse até o caso invertido, porque realmente não tem o que salva esses filmes. Eles nem na versão estendida eles ficam bons. É isso. Se pá, eles ficam piores. Assim, então. Dos três, eu acho que o Jornada Inesperada pra mim é um dos melhores. Eu acho que ele foi piorando ao longo do tempo mesmo. Que aí o Jornada Inesperada, mas também os aumentos dessas versões aqui não são tão grandes quanto o do Senhor dos Anéis, né? O Jornada Inesperada passou só de 2 horas e 49 para 3 horas e 2, que dá 13 minutos a mais de conteúdo. 13 minutos. Sim. O Hobbit, A Desolação de Smaug, que é o segundo, ele passa de 2 horas e 41 para 3 horas e 6, que dá aí 25 minutos a mais de conteúdo. E a Batalha dos 5 Exércitos, que é o último, passa de 2,24 para 2,44. Ou seja, passa. Ou seja, aumenta 20 minutos. Então, assim, os aumentos do Hobbit não são tão significativos assim. Não chega a ser 50 minutos igual Duas Torres, mas ainda assim aumenta um pouquinho. E, como eu disse, é Hobbit, né? Não dá pra esperar que vá salvar o filme, mas tá ali. Vai de cada um decidir se quer assistir um ou outro. Eu não acho que vai alterar muito a sua experiência final. Eu acho que, assim, realmente, se você for fã do Senhor dos Anéis, fez exatamente o que eu falei, assistiu os originais, assistiu coisa, gostou do universo, assiste os Hobbits normais, vê se você gosta, ou se você achar impossível, não faça isso. Mas se você achar ok, tenta depois de algum tempo assistir a versão estendida, tá? É isso que eu sugiro. Então, e falando em sugestão, eu sei que eu já falei dele aqui 3 vezes ao longo desse vídeo, eu vou falar mais uma, e se reclamar eu vou falar mais uma também, tá? Tem um vídeo do Gaveta muito, mas assim, muito bom sobre exatamente o Senhor dos Anéis, que é um vídeo chamado Cortes que melhoram ou pioram o filme, Senhor dos Anéis, que é da parte da série Me Explica Gaveta, é uma das melhores séries que ele tem no canal dele, que é pra você que gosta de edição, igual eu que adoro edição, indispensável assistir essa série. E lá ele explica bem como o Senhor dos Anéis, ele que é muito fã de Senhor dos Anéis, como o filme melhora muito na versão do corte do diretor. Então o link vai estar aqui na descrição. Vai ser meio que uma sugestão antecipada já aqui. O próximo filme é um filme que é um queridinho de muita gente, né? Que é Donnie Darko. Filme que faz criar várias teorias e tal. Inclusive, eu acho que pouca gente sabe que existe essa versão de diretor, né? O Donnie Darko original, ele tem 1 hora e 53 de duração, mas a edição da Director's Cut, ela tem 2 horas e 14, ou seja, dá aí 21 minutos a mais de conteúdo. E dizem que é a versão pra se assistir mesmo, é a versão do corte diretor, né? Inclusive porque fala que ela tira algumas das coisas que o filme original deixa meio confuso em si. Então... Sabe o que eu acho? Às vezes é questão da produtora, do estúdio, querer que o filme não passe de algum determinado tempo. Eles devem ter falado, não, o filme não pode passar de 2 horas. Aí ele falou, tá, então vou ter que cortar esse monte de coisa aqui. Sendo que o filme, pra ser bom mesmo, como ele é na versão... Não que não seja bom, mas, tipo, pra deixar ele melhor, precisava de mais tempo. Precisava ter 2 horas e 15. Sim.
esse caso aqui é um caso bizarro, né? O Poderoso Chefão, né? Todo mundo conhece, já viu, provavelmente. Eles originalmente teve o Poderoso Chefão, que tem 2 horas e 57, e o Poderoso Chefão Parte 2, que tem 3 horas e 20, e tem o Poderoso Chefão 3, só que a gente não vai mencionar ele hoje, porque não encaixa na situação. Esses filmes foram lançados separados, o primeiro e a Parte 2. Eventualmente, o Coppola pegou os 2 filmes, o Poderoso Chefão e o Poderoso Chefão Parte 2, e fez uma edição dos 2 juntos, transformando tudo num filme só, usando cena que não tinha sido usada, e lançou o que muita gente chama de Poderoso Chefão versão épico, que em inglês chama The Godfather Epic, que tem nada mais, nada menos que 7 horas e 14 minutos. 7 horas e 14 minutos de filme. Então, prepare sua bacia de pipoca para assistir as 7 horas e 14 de filme. Ou você assiste como se fosse uma série, pausa a cada 1 hora, né? E a curiosidade aqui é que exatamente foi assim que o filme foi exibido originalmente. Essa edição, versão épica aí, foi uma edição que eu acho que foi feita pra ir pra TV. E quando ela foi exibida um pouco a cada noite. Pois é o jeito de mostrar. Né? 7 horas de filme, cara, é muito tempo. Nenhuma Paixão de Cristo consegue ser desse tamanho todo. E olha que filme bíblico tende a ser longo. E o último filme que a gente vai comentar aqui é outro filme que até recentemente era líder, né? Até chegar um gigante da Marvel e tirar ele de lá, que era Avatar, né? Que é um filme diferente porque ele tem 2 versões diferentes, né? O filme original ele tinha 2 horas e 42, e aí eventualmente no ano seguinte chegou de volta nos cinemas o que a gente chamava de Avatar Special Edition, que tinha 2 horas e 49, ou seja, tinha 7 minutos a mais de conteúdo. Inclusive, pouca gente... Eu vou aproveitar isso para voltar a uma discussão que teve na época, porque Vingadores relançou o filme com a cena do Hulk a mais para conseguir passar de Avatar, né? Mas Avatar Avatar só tinha o número que tinha justamente por causa dessa Special Edition. Porque o filme foi lançado em 2019, o original. E 2009, E a versão Special Edition chegou em 2010 pra dar uma sobrevida pro filme. Como se precisasse, né? Já tinha sido a maior bilheteria até 2 anos atrás, ainda era a maior bilheteria. Até ano passado. Não, mas essa maior bilheteria inclui a bilheteria da Special Edition. A Special Edition, ela foi pro cinema? Foi lançado 1 ano depois no cinema. Inclusive foi promovido como tendo várias cenas novas, e qual tinha 7 minutos a mais. Mas assim, ele chegou à posição que ele tinha chegado lá de seu filme mais visto antes de Vingadores, justamente porque ele teve uma segunda versão. É verdade, isso dá uma sobrevida no filme, sim. E quando ele chegou eles fizeram uma Collector's Edition, né? Edição de colecionador. Blu-ray, né? Acho que era Blu-ray. E aí eles além de postarem o Avatar original com a Special Edition, eles fizeram um Collector's Cut, que é um corte para colecionador, que é uma versão do filme que tem uns cortes a mais. Inclusive, acho que a abertura é um pouco diferente do filme, que tem 2 horas e 58. Né? Então estende aí entre a versão normal do primeiro ano de lançamento até a versão Collector's Cut. Ele aumenta aí uns 16 minutos, né? Assim, a gente falou aqui de filme, né? Esse episódio tá praticamente sendo sobre filme, mas mas é bom a gente falar também que não é só filme que tem. Né? Tem jogo também, né? Jogo também. E esse jogo que você talvez conheça, né? O Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que foi lançado por PS2, ele eventualmente teve uma versão que chama Metal Gear Solid 3 Substance. Que acho que essa versão chegou só nas Américas, porque ela incluía algumas mudanças que foram feitas nas outras versões, na versão europeia e na versão japonesa. E ele adicionava o que será de algumas fases a mais no jogo, alguns cenários a mais. A versão de diretor na área de jogos, ela é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais confusa, né? É mais difícil de você entender, porque às vezes ela é usada no sentido de versão expandida, tipo versão completa, quando vem o jogo com DLC.
Tem gente que usa o termo Director's Cut. No caso da versão do Metal Gear Solid 3 Subsistence, né? Ele tem... Porque a versão americana foi lançada primeiro que a japonesa e a europeia. E cada região teve conteúdo que as outras não teve. Então, tipo, a versão que foi lançada nos Estados Unidos foi diferente da versão que foi lançada na Europa, que foi diferente da versão que foi lançada no Japão. Essa versão é o Kojima pegando o que foi lançado em várias versões e montando uma só, né? Teve o Rogue Galaxy também, que esse talvez menos gente vai conhecer, que tem a Rogue Galaxy Director's Cut, que foi lançada só no Japão. Por quê? Porque ele lançou o jogo primeiro lá no Japão, o original. Depois ele lançou no Oeste, no Ocidente, né? No Ocidente. No Ocidente, com algumas mudanças, com algumas correções. E aí ele lançou essa versão Director's Cut lá no Japão, com as mudanças que ele tinha feito da versão ocidental. Aí dá pra ver que quando fala em jogo, normalmente não é que foi algo cortado da versão original, né? Às vezes lançou... Nesses dois exemplos era isso, lançou algo diferente em outra região, aí você vai lá e relança pra outra região com aquilo que tinha sido modificado e tal. Tem uns casos igual o do próximo que a gente vai falar aí, que é o Resident Evil Code Veronica, que essas versões, que eles nem chamam de... Director's Cut, né? Eles chamam de, igual aqui no caso chama Resident Evil Code Veronica X, ou então às vezes eles chamam de Uncut Edition, que é a versão não cortada. Versão sem corte. Sem cortes, que é a versão que vai trazer cenas ou coisas que estavam no jogo originalmente, mas tiveram que ser censuradas ou alteradas. Tem muito disso, até no Japão. O Japão é um país que censura muito jogos, censura tudo, na verdade, né? Então tem isso também. A Austrália, eu acho que é um país que censura muito. Também, a Austrália adora colocar as versões que vão pra Austrália e pro Japão são sempre diferentes do restante do mundo. Acho que o jogo do South Park tem 2 ou 3 momentos que na versão australiana corta por uma tela descrevendo o que estaria acontecendo. É verdade, tem isso. Aí eles falam, a gente não pode mostrar essa parte do jogo pra você que mora na Austrália, então a gente vai descrever aqui pra vocês. Aí eles botaram até tipo um koala junto com o texto e tal. E assim, por último, mas é mais raro aí, acontece até em música, né? Um dos casos mais famosos é do Fall Out Boy, que em 2003 ele lançou o álbum Take This To Your Grave, e aí em 2005 eles lançaram o Take This To Your Grave Director's Cut, que é uma versão com as músicas que eles tinham cortado do original. Mais um caso parecido com o que acontece em jogo, né? Coisa que você cortou da produção original. Que é mais ou menos o que acontece em filme também. Normal. E, tipo assim, e é um caso mais raro, né? Música você não tem muito como fazer isso. Eles dão Até porque não é comum, né? Você vai cortar uma música só se você realmente não gostou da música. Não sei exatamente a história, que porquê, mas... Às vezes porque ele lançou a música como um single antes e achou que não podia caber no álbum, ou porque o álbum tinha um certo conceito e aquelas músicas não se encaixavam. Tem vários motivos pra você remover a música, né? Sim. Tem um outro exemplo que é da Kate Bush, que ela lançou um álbum que o nome do álbum é Director's Cut, que ela pegou músicas dos álbuns anteriores e fez um remix, reestruturou as músicas e teve 3 músicas até que ela regravou completamente. Mas assim, não é um caso que você vai ver comum no mundo da música, né? É um caso que é bem mais comum pra filme. Eu acho que se a gente fosse colocar em ordem, a gente colocaria tipo meio que filme, série e jogos. Eu vou colocá-las juntos porque em jogos a gente inclui também Complete Edition, essas coisas assim, né? Então ele é comum em jogo nesse sentido, não é comum na ideia geral de Director's Cut. Série também acho que não acontece muito assim. E música em último lugar, é o que menos acontece, né? Sim. Mas acho que é isso basicamente, né? Falamos aqui sobre o Snyder Cut. A gente falou bastante sobre o Director's Cut em geral, mas o gatilho pra esse episódio foi mesmo o Snyder Cut, que, né, vai acontecer agora. E vamos terminar com algumas perguntas que a gente quer que vocês também respondam, né? Mas a gente vai comentar a nossa opinião, que a gente quer ouvir as suas também. Deixa nos comentários, faz esse favor pra gente. A primeira, tem alguma versão estendida ou diretor que você gosta, Mal? Enquanto eu penso, você tem alguma você?
eu gosto bastante do Senhor dos Anéis, sério. Eu acho que eu ia falar a mesma coisa, eu ia falar Senhor dos Anéis. Que eu acho que é um exemplo clássico de um filme que melhora e muito na versão estendida dele, na versão de Director's Cut. Ou estendida, não deixa de ser estendida. Porque tem Director's Cut que deixa menor também, né? Será que não? Não tem um caso. Acho que nunca foi um caso. Assim, são raros. É raro, né? Acho que é o caso de você achar, não coloquei cena demais no filme, aí você o caso mais perto disso que eu lembro é que é o do Blade Runner, porque o final acabou tendo, igual a Final Cut tem a mesma duração do filme que foi pro cinema. Mas se não... É questão de cortar algumas coisas e adicionar outras, né? Às vezes, tipo assim, fica... Só que nesse caso, né, ele não teve que mudar, talvez, no caso do Blade Runner, ele não teve que fazer um corte geral, né? Ele teve que alterar uma coisa aqui e ali, então não fez tanta diferença, né? Mas realmente, pra mim, Senhor dos Anéis são alguns melhores, assim. Tipo assim, os originais já são incríveis, vamos deixar claro. Né? Mas as versões estendidas eu acho que elas conseguem adicionar mais na história. Sem dúvida. É uma coisa que o Gaveta fala no vídeo, né? Tem uma cena que na versão normal não precisa dele mostrar tudo, mas que na versão estendida, como é uma coisa pra quem curte, ele não tem problema de mostrar. Acho que Blade Runner, como eu disse, eu não sei nem qual versão que eu vi de Blade Runner. Eu achava que eu tinha visto a versão que era pra ver. Talvez eu tenha visto outra versão. Eu sei que assim, o final que eu vi não tinha nada de feliz, então não sei. Eu tenho quase certeza que a versão que eu não cheguei a ver todas as 8, né? Eu já vi o filme e eu acho que eu devo ter pegado 2 versões diferentes. Eu devo ter visto a Director's Cut e eu acho que eu cheguei a ver a Final Cut. Mas assim, é uma coisa, é um filme que eu tenho há um tempo já com vontade de pegar e ver essa original do cinema, ver a que foi pro cinema internacional e tal. Um dia eu vou animar de pegar e assistir isso tudo. Ver se eu acho as 8 versões diferentes do filme. Pra comparar aqui qual que eu já vi. Aí cada final de semana assiste uma, entendeu? Tranquilo. E por último, você acha que versão estendida ou de diretor, elas são as versões definitivas de um filme? Então, eu acho que no caso do Senhor dos Anéis, sem dúvida, como a gente já comentou aqui. Mas tem filme que realmente nem a Director's Cut salva, então meio que tipo Hobbit. Assim... que é um exemplo legal, porque você tem o Senhor dos Anéis de um lado, e daí no mesmo universo Hobbit você tem outro que é o péssimo exemplo. Igual o caso do Batman vs Superman, eu assisti originalmente a versão Ultimate. E eu achei que, assim, ela não foi uma versão boa pra eu ter assistido de primeira. Porque, assim, uma das coisas que a versão Ultimate do Batman vs Superman coloca mais são cenas de investigação da Lois Lane. Que meio que muda o clima do filme, né? Porque é um filme de super-herói. Tá que ele tenta fazer um mundo realista e tal, mas tipo 2 super-heróis que estão brigando e tal. Aí do nada corta pra uma cena dela investigando uma coisa lá eu nem lembro pra onde que ela vai, tipo, Arábia Saudita, né? Então, tipo, aí corta do nada pra cena dela investigando, aí volta pra ação, pra discussão. E aí, tipo... Isso meio que quebra o ritmo, né? Mas eu acho que nesse caso, talvez se eu tivesse visto o primeiro e assistido a estendida, talvez eu tenha falado, a estendida é melhor. Mas quando eu vi a estendida primeiro, não foi tão bom. O problema é esse, pra você ter um ponto de comparação, você tem que meio que ver as duas versões, né? Porque assim, às vezes a gente fala, aumentou 15 minutos, mas não é que aumentou 15 no final, aumentou 15 com várias cenas jogadas ao meio do filme todo, às vezes com cenas trocadas, então se você não vê as duas versões, você não vai saber qual é a melhor. E aí, pra você saber qual é a melhor, se você tem que assistir de uma vez, então no fim você já vai ter assistido de uma vez as duas versões. E assim, eu falo, versão definitiva, pra alguns filmes eu imagino que sim. Pra outros, elas são a versão definitiva da ideia, mas não são a versão que você tem que ver inicialmente, né? Igual por isso que eu até falo do Senhor dos Anéis, você vê os originais primeiro pra depois ver a versão estendida. Mas no caso de Batman vs Superman é um que realmente tá precisando de uma... Então já faz anos que tá precisando de uma Director's Cut, então esse aí vai, sem dúvida, vai se quer dizer, não posso confirmar ainda porque não vi, né? Quando lançar a gente vai poder dizer que as chances são bem grandes, assim, do filme realmente melhorar com a versão... essa nova versão vai salvar um pouco o que poderia ter sido o filme. Vamos ver se quando... não vai chegar no cinema, eu ia falar que ia chegar no cinema, mas quando lançar lá Blu-ray, né? Não, vai no HBO. No HBO Max, o Liga da Justiça vai ser melhor. Não sei. Mas acho que já ficou interessante o episódio. A gente vai agora para as sugestões da semana. Bora lá? Bora lá. Sugestões da semana. Seu guia da Irmandade Nerd. Vou aproveitar. Posso começar com a minha? Porque a minha é super óbvia, já que... Eu ia falar, já que você já tá no clima do episódio, né?
vamos lá pra sua, que a sua é... Porque a minha é uma que eu já passei o episódio inteiro falando sobre. Eu falei, se reclamar, vou recomendar de novo. É Gaveta. Cara, o Gaveta é sensacional, eu quero recomendar o canal dele aqui. Se você ainda não conhece, quem não conhece o Gaveta é demais, um dos maiores produtores audiovisuais do Brasil, eu diria. Vai lá no canal dele, confere que tem muita série bacana, como por exemplo essa Me Explica Gaveta, é uma que eu gosto bastante. O Pé na Porta, Gaveta na Cara, que é uma onde ele basicamente, tipo, pega comentários de todos os vídeos dele e vai fazendo historinhas, sabe? Ele cria histórias em cima da... Tipo, ele pega um comentário, assim, uma coisa tão simples e cria um bagulho em cima, sempre com muito... Ele é muito engraçado e coloca uns efeitos malucos dele que ele adora colocar. Sério, ele é genial, adoro o Gaveta. Então tá aí, recomendação da semana. Gaveta, vai lá conferir o canal dele. Agora vamos sair um pouco do Gaveta e vamos pra minha recomendação, que é o Gaveta. Não, peraí, tô brincando. Não é Gaveta, minha sugestão. Eu gosto pra caramba, mas não é minha sugestão da semana. É que eu sinto que se a gente tá falando de edição, não tem outra referência no país hoje, sabe? Então sério? É normal a gente comentar muito dele. Mas vamos lá, minha sugestão é uma música e uma banda em si, né? Eu vou começar falando da banda, depois eu falo da música. A minha banda que eu vou sugerir hoje é a banda que chama Shinedown, que é uma banda que eu conheci em 2000 e... Pera aí, vou ter que procurar a data de lançamento. 2010 que eu conheci essa banda, porque eles fizeram uma música pro filme da Alice no País das Maravilhas, que a Disney fez, do Tim Burton. Eles fizeram uma música pra trilha sonora e eu conheci essa banda por lá. Desde então eu sou tipo hiper mega fã da banda. Inclusive eu fui num show em São Paulo, o único show que eles fizeram no Brasil eu fui. Aí o microfone deu problema e eles acabaram cantando 4 músicas sem microfone, mas tá. Sério, foi triste. Inclusive, foi tipo, eu conectei com a primeira BGS que eu fui na minha vida. Eu fui pra primeira BGS, que no ano que eu fui foi em setembro. Aí a BGS terminou dia 5, eu fui no festival dia 7 que eles tocaram em São Paulo. É uma banda muito boa. Então, e eles têm música de rock desde um rock mais românticozinho, mais leve, até uns rocks mais pesados, que é muito bom. E assim... Eles são bons mesmo. E a minha recomendação mais recente é a música nova que eles lançaram esses dias, que é Atlas Falls, que é a música que eles lançaram, inclusive, pra campanha, né? Que agora eles estão fazendo campanha pra ajudar nessa situação toda. E... Eu ia comentar já se tinha a ver com a quarentena e tem. Essa música, ela tá sendo disponibilizada para arrecadar fundos para Direct Relief, que é uma organização que tá ajudando os profissionais de saúde. Então... Eu não tinha ouvido essa música, eu vou ouvir depois, não sabia que eles tinham lançado o single. Eu meio que descobri ontem, foi pouco tempo agora também. Que eles primeiro lançaram nas redes sociais, eles lançaram lá no Spotify, coisa. E aí ontem eles postaram a lyrics video no YouTube. Aí como eu vi que ia lançar no dia seguinte a lyrics video, que eu descobri que a música existia e eu já tô adorando pra caramba. Vale recomendar o último álbum deles de 2018, o Attention. É um álbum muito bom. Eu descobri essa banda através de um jogo da WWE 2K19. Era uma das músicas da soundtrack do jogo. A música é a Devil. A Devil é a segunda música do álbum. Então eu descobri eles ali. Eu nunca fui de ouvir muito. Segunda, vamos botar uma aspas aí, porque a primeira coisa do álbum é o The Entrance, que é só um... 40 segundos. A primeira música, é a música principal do álbum. Ela tá no jogo 2K19 e eu descobri eles a partir dali. Já ouvi algumas coisas deles, eu gosto pra caramba. É bem boa mesmo, Shinedown. Então tá aí minha recomendação. Vai estar o link da música nova na descrição. E link pra página do Spotify deles também. Isso. Então, vamos ficando por aqui, né? Vamos dar aquele recadinho mais uma vez, avisando que agora nós temos nós fomos adotados por um site, vamos chamar assim. Agora fazemos parte da família Portal Viciados. Você pode acompanhar a gente lá com os posts toda terça-feira, a gente vai estar postando lá. Não muda nada no restante das plataformas, continua tudo disponível onde você ouve. Se você está nos ouvindo no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, tudo continua normal. Agora tem um novo local onde a gente vai estar postando lá no Portal Viciados, viciados.net, tá bom? Sim. E, como sempre, também seguir, né? Vamos seguir a gente aí pra ficar por dentro também de novidades. A gente tem perfis no Instagram,
e no Twitter em @irmandadenerd_, e o meu também no Twitter e Instagram é @marlonmarins_. E o meu Twitter é Renan Chronicles, o meu Instagram é RenanP2. E Isso. antes da gente sair, eu vou começar a minha campanha. Pode falar do Facebook antes disso. Eu ia falar o Facebook também, tem o Facebook do Irmandade Nerd, que é a página lá, Irmandade Nerd Podcast. Antes da gente despedir, eu quero terminar iniciando a minha própria campanha. A gente já teve release do Snyder Cut. Vou aproveitar que a gente foi adotado e vamos começar a hashtag Adote um Podcast, tá? Começando aí. Adote um podcast. Tá ótimo. E vamos fazer em breve a Director's Cut aqui do nosso episódio também. Não. Hashtag Irmandade Nerd Director's Cut. Eu só quero release da Irmandade Nerd Director's Cut. Só, acabou. Que é hashtag pequena. Bom, vamos ficando por aqui. A gente volta então terça-feira que vem. Falou, gente. Falou, até.